Não, dificilmente tem essa característica ali entre os brutos mesmo, os que são linha de frente, os cara que peita, né? Maluco que sobe em favela trocando tiro. Cara, raramente, é muito raro você ver um cara ali com olhos de presa. Muito raro. Geralmente, olhos de pastor ou olhos de caçador, né? Então, só essa pequena observação para você perceber aqui, né? Ah, lembra que eu falei da nuca do Nicolas? Nuca média, né? Olha aqui que interessante, ó. Olha o corpo. Ó, o braço, o bíceps dele, o centro do corpo, tá vendo? Ó, até o pescoço. Você consegue perceber que ele é um cara que, de certa forma, ele tem um certo volume de massa, né? Ele não é aquele cara magrelinho, sequinho, tipo um etíope, corredor queniano, sabe? Você vê ali que a pessoa é bem magra, né? Os ossos no peito, né? No antebraço ali, tudo aparece mais facilmente. Até na saboneteira aqui, enfim. No caso do Nicolas aqui, ó, massa centralizada, as pontas começam a se afinar um pouco mais, né? Então, ó, opa. Então aqui no corpo, ele com a esposa, ó, olha os braços, olha o centro, a canela, coxa, né? Então o corpo aqui acumula mais massa. Se ele começa a malhar, fazer muito exercício, ficar parrudo, ele vai ser aquele cara que fica parrudão no meio. Nas pontas já começa a ter mais dificuldade para ganhar massa. No, no antebraço, na canela, são médios ou finos, geralmente, entendeu? Então só você vai poder observar aí depois. Aqui a gente tem também o Pavanato, né? O Pavanato é outro cara aí também, que ele é polêmico como o Lucas, o Nicolas, na verdade. Acho que esse aqui é Lucas Pavanato, o nome dele. E olha que interessante as configurações que eu falei contigo, ó. Aos olhos, o que que você acha? São olhos de presa ou olhos de caçador? Ou olhos de pastor? Né, ó. Vamos pegar a bolinha dos olhos do Nicolas aqui. Olha lá, né, ó. Os olhos são, vamos dizer, médio arqueados, e a bolinha é pequena indo para média, né? Então a pessoa não tem uma expressão de caçador, de derramador de sangue, também não tem aquele olhar de pessoa totalmente pacífica, né? E quando você olha aqui também para o Pavanato, existe uma configuração nesse sentido. A bolinha dos olhos do Pavanato é até um pouquinho maior, né? Mas você percebe aí que o Pavanato não é um cara pacífico demais, também não é agressivo demais, né? Ó, configuração do crânio no média, um pouco mais reduzida do que a do Nicolas, e você vai perceber que o Pavanato ele tem um pouco mais de massa. De certa forma, ele é um cara um pouco mais parrudo. A nuca é um pouco mais reduzida, mas ainda assim é média, tá vendo? A testa também é quadrada em rampa, né? Porém, é um pouco mais volumosa, então você vai perceber uma diferença sutil de comportamento entre eles. Um inclina mais para o lado emocional, o outro puxa mais para o lado lógico técnico, né? Mas ambos estão ali com a testa quadrada em rampa, né? Ou seja, ambos têm uma certa inclinação para comunicação, conexões humanas, processar o que está ouvindo e também gerar uma frequência quando fala. Os melhores comunicadores têm isso, eles sabem ouvir muito bem e eles sabem falar numa frequência que conecta com as pessoas. Olha só. Então você vai perceber esse padrão aí em grandes comunicadores, em pessoas que movem massas, pessoas que chamam a atenção, né? Conseguem realmente gerar conexão humana. Quando o topo de cabeça é elevado, né? É uma mescla sensacional. A gente tem aqui o Kim Kataguiri também. Olha que interessante, ó. O Kim também tem uma testa quadrada em rampa, a nuca dele é média e os olhos dele já são mais cerrados. Olha que interessante. Já percebeu a diferença de comunicação entre esses três caras? Né? O jeito, o comportamento deles. Eles são passivo-agressivos, né? Mas existe aqui um comportamento diferente em pessoas com os olhos mais cerrados. Provavelmente ele tem aí genética que vem da Ásia também, né? Então, esse cara aqui, ele provavelmente é um pouco mais sagaz, né? Ele é um cara que tem uma sagacidade um pouco maior, né? Ele deve ter uma inclinação um pouco maior
para esse perfil de caçador que eu estou falando, né? Enquanto esse outro aqui, ele já não tem tanta inclinação para caçador. Tem, pastor é a mescla de presa com caçador, mas provavelmente no comportamento entre eles ali, né? Esse cara aqui, ele deve ser um pouco mais predatório. Esse daqui, ele deve ser passivo-agressivo. E esse aqui também, passivo-agressivo, né? Então, a gente consegue observar aí, dando uma olhada no conteúdo deles, né? Então, perceba aí. Provavelmente, cara, é por isso que o Nicolas, ele tem mais facilidade para viralizar, né? Pavanato também tem um pouco. Pavanato parece ser um cara mais polêmico, né? E o Kim, ele é um pouco... Ele é um cara, assim, numa frequência mais discreta, vamos dizer assim, tá? Mais específica, né? Enquanto esse cara aqui, provavelmente ele sabe dizer coisas que movimentam as pessoas, que ativa elas, esse daqui também consegue, mas a filosofia dele talvez aí, a frequência que ele emite, né, é um pouco mais focada, assim. O comunicador, ele tem muito disso, cara. Ele mescla lógica e sensibilidade, entendeu? Então, quem tem um instinto um pouco mais predatório costuma ter a sensibilidade um pouco mais reduzida, tá? Então, varia de pessoa para pessoa e performances. Então, existe um jeito desse cara aqui se comunicar que não é exatamente parecido com o jeito desse cara aqui se comunicar. Mas esses dois aqui já têm uma certa semelhança na sua comunicação. Por consequência, eles têm também configurações parecidas, já percebeu? No crânio, né? Então, de todos esses três, o Kim Kataguiri é o cara com o topo de cabeça mais elevado. Provavelmente, dos três, é o cara mais mental, mais intelectual, né? Mas esses outros dois aqui, o Nicolas e o Pavanato, eles devem ser intelectuais também, mas eles devem ter uma frequência de conexão maior com as pessoas, entendeu? Um pouco mais de facilidade para gerar essa conexão, entendeu? Então tudo tem uma consequência. Quando você é mental demais, geralmente você não é tão físico, corpóreo, né? Quando você é lógico demais, às vezes você não é emocional, sabe? Não é aquela pessoa com as emoções muito afloradas e por aí vai, né? Então varia de pessoa para pessoa. Mas a grande questão, o que é muito comum entre os políticos, líderes, inventores, criativos, estrategistas, comunicadores, topo de cabeça elevado, ó. Olha o volume de crânio na parte de cima que ele tem. Claro que ele está com o cabelo mais alto aqui, mas ó, a gente consegue ver onde o crânio dele está passando, né? Eu tenho os olhos treinados há muito tempo. Então, o volume aqui, se você pega da linha dos olhos e orelha, puxa para cima, o que tem em cima bate com o que tem embaixo. Tá vendo? Crânio híbrido. Todos os três têm o crânio híbrido, né? O Kim Kataguiri, ele tem um crânio um pouco mais puxado para o híbrido de 3 camadas que eu falo. Lógica, uma certa sensibilidade, capacidade física, instintiva, sensorial, mas também muita capacidade criativa, filosófica, espiritual, né? O Pavanato também, assim como o Nicolas. A diferença é que o Nicolas e o Pavanato têm a testa um pouco mais reduzida, né? Então isso melhora na comunicação, isso ajuda na sensibilidade, na conexão, né? Ouvir o que está sendo dito, processar e emitir uma frequência quando vai falar, que geralmente conecta com a maioria das pessoas, né? Então, só você vai conseguir observar aí. Depois deixa nos comentários, me diga o que você achou dessa análise, se fez sentido, né? Se o Nicolas apresenta essas características que eu estou apresentando aqui, se o Pavanato, né? Se o Kim Kataguiri, né? Se esses caras aí, eles realmente apresentam essa característica de guerreiro filosófico. Em parte, capacidade física, instintiva, sensorial. O corpo costuma ser um corpo de velocista, a nuca é média, né? O topo de cabeça dos três é muito elevado. 2 têm olhos de pastor, 1 tem olhos de caçador, né? Então, você percebe aí a diferença de performance entre eles nas nuances, né?
Então tem coisas que o Nicolas provavelmente é muito bom, se inclina mais do que o Kim Kataguiri, e vice-versa.